RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para as notícias esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. O orçamento do Ministério da Cultura para 2025 conta com um acréscimo de 300 mil contos, em parte devido ao projeto de requalificação da Cidade Velha, negociado com o Banco Mundial. A Amílcar Cabral e a mudança de narrativas sobre o panafricanismo foi tema abordado pelo professor Carlos Lopes numa conferência esta tarde aqui na praia. O orçamento do Ministério da Cultura para o ano económico de 2025 conta com um acréscimo de 300 mil contos em relação ao orçamento anterior, em parte devido ao projeto de requalificação da Cidade Velha negociado com o Banco Mundial. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas foi ouvido na tarde de hoje na 5ª Comissão do Parlamento, no âmbito da apresentação na especialidade da proposta do Orçamento de Estado para 2025. Augusto Veiga apontou igualmente nesse orçamento a requalificação de vários museus e equipamentos culturais no país. Miriam Lopes dos Santos. O projeto de requalificação da Cidade Velha no âmbito do turismo resiliente determina boa parte do acréscimo no orçamento do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas para 2025, conforme o ministro Augusto Veiga. No valor de cerca de 300 e poucos mil contos, representa um aumento de cerca de 40%, 30 e tal por cento, quase 40%, em relação ao orçamento do ano passado. Mas tenho um projeto no âmbito do turismo resiliente que tem a ver com a requalificação da Cidade Velha, que é um projeto negociado com o Banco Mundial. Só esse projeto vai abranger cerca de 235 mil contos. Então o aumento realmente é alto, mas só um projeto praticamente leva a maior parte desse investimento. Mas é um projeto que será mesmo muito impactante a nível da Cidade Velha e engloba exatamente um dos pontos principais deste orçamento, que também é a associação do turismo e da cultura. E a nível orçamental vai ter também um aumento a nível do investimento no setor da cultura, com aumento do orçamento de vários projetos, tanto a nível da Biblioteca Nacional como do Arquivo Histórico, mas também a nível do orçamento de investimento no IPC, mas também que vai abarcar a requalificação de vários museus aqui em Cabo Verde, mas também infraestruturas culturais como o Palácio da Cultura Ilha do Lobo. O titular da pasta da Cultura acredita que o orçamento sectorial é realista, mas obviamente não satisfaz na totalidade, prometendo a busca ativa de parceiros externos. Claro que não estamos satisfeitos na totalidade, sabemos que temos lacunas e por isso é que estamos ativamente à procura de parceiros externos ao Ministério, tanto a nível das empresas nacionais como a nível de parceiros externos ao país, também a nível de câmaras municipais parceiras e ONGs, mas também instituições como o Banco Mundial e a Unesco têm sido também parceiros de Cabo Verde. A execução orçamental do Ministério da Cultura é extremamente alta. Nós encontramos um Ministério muito bem organizado, com bons técnicos e com uma cultura de trabalho muito grande. Então nós vamos dar continuidade e a resposta será trabalho. Vamos fazer de tudo para, com a equipa que nós temos e com os parceiros que nós temos, para executar o máximo possível dentro do orçamento. O valor global do orçamento é 813 mil contos, é isso? É esse o valor global do orçamento. A primeira fase para a candidatura do campo de concentração do Tarrafal a Património Mundial já teve a sua avaliação aceite, conforme o titular da Cultura. No orçamento, cerca de 4 mil contos estão inscritos para esse processo. A primeira fase já foi apresentada à Unesco e já foi aceite, portanto, a sua avaliação. Isso já é um grande passo. Fizemos dentro do prazo e recebemos a resposta no passado dia 18 de outubro que tinha sido aceite. A partir daí vamos trabalhar e dar continuidade. Já temos uma verba no Orçamento de Estado em que poderemos trabalhar neste momento ainda sozinhos, mas devido àquilo que representa para vários outros países, tanto Angola, países da CPLP,
como o próprio Portugal, nós acreditamos que vamos conseguir também financiamento e apoio técnico desses próprios países, como também da CPLP, para avançar com o projeto. No âmbito da apresentação na especialidade no Parlamento da proposta de orçamento para 2025, o Ministro da Cultura avançou nomeadamente a intenção de começar a construir um novo edifício para o Arquivo Histórico. O Partido Popular esteve reunido na tarde de hoje na sua habitual reunião quinzenal. O partido aponta a lentidão e a prescrição dos processos com aspectos com reflexo negativo no Estado de Direito e na paz social em Cabo Verde. Também o PP deu a conhecer a sua vitória no Tribunal Constitucional da comarca da Boa Vista quanto à candidatura do partido à Assembleia Municipal. Maria José Macedo. O líder do PP, Amândio Barbosa Vicente, mostrou-se reticente e pouco animado com o estado em que anda a justiça em Cabo Verde, apontando a questão da lentidão e a prescrição dos processos que coloca profissionais numa situação de estarem no mesmo patamar. Para nós, a questão da lentidão da justiça, da prescrição dos processos, é porque, no fundo, é a produtividade que é baixa, é a questão do sistema de remuneração e de premiação que coloca todo mundo no mesmo saco. Depois temos a questão dos órgãos não eleitos, os órgãos do Estado não eleito, como o Procurador-Geral da República, que já passou mais de um ano com o mandato caducado. Também o PP deu a conhecer a sua vitória no Tribunal Constitucional da comarca da Boa Vista, quando a candidatura do partido à Assembleia Municipal, segundo Amândio Barbosa Vicente, o juiz quis violar o princípio da legalidade, recusando a candidatura do PP para a Assembleia Municipal. Recusar uma candidatura que preenche todos os requisitos, porque, na verdade, ele diz que devíamos ter apresentado a candidatura nos órgãos Assembleia Municipal e na Câmara, para os dois órgãos. Nós apresentamos aqui na praia apenas a Assembleia Municipal. São Domingos apenas a Assembleia. E ele queria recusar a candidatura do PP na Boa Vista porque havíamos apresentado apenas para a Assembleia Municipal e o Tribunal Constitucional deu-nos razão porque não sabemos que tipo de juiz é esse juiz. Sabemos pelo nome, o nome dele é Jeff alguma coisa, mas ficamos com a dúvida sobre a capacidade desse juiz. O PP falou ainda sobre a situação que envolve o Procurador-Geral da República, que já passou mais de um ano com mandato caducado, e lembrou a proposta do advogado Amadeu Oliveira, que se prende com a lei de tramitação processual, que, segundo o partido, ajudaria a justiça em Cabo Verde a melhorar a sua performance. Amílcar Cabral e a mudança de narrativas sobre o pan-africanismo foi tema abordado pelo professor Carlos Lopes numa palestra realizada no Salão Beijing na Presidência da República. O académico bissau-guineense considera que Cabral, com as contribuições intelectuais, acabou por influenciar da forma como seria a libertação dos povos africanos. A reportagem com a Jean Teixeira. Carlos Lopes destaca o papel desempenhado por Amílcar Cabral no processo de mudança da percepção sobre o panafricanismo. Foi sobretudo através do diálogo que ele manteve com alguns intelectuais, como Frantz Fanon, como o próprio Kwame Nkrumah e outros fora do continente, em que ele tentava demonstrar que havia dimensões locais que eram específicas à África, nomeadamente uma reinterpretação de alguns dos preceitos do marxismo com os quais ele não alinhava porque achava que não se adaptavam à África, e também a sua dimensão cultura, que é muito conhecida, onde ele tentava demonstrar que a luta dos povos africanos era sobretudo uma luta pela dignidade, e a melhor manifestação dessa dignidade era através da afirmação da cultura. Numa visão sobre o dia-a-dia africano, Carlos Lopes afirma que a maior parte dos países vão viver um período de alguma turbulência, porquanto os jovens começam a dar sinais de impaciência devido à deficiente gestão da coisa pública e a forma como a política é exercida, não criando igualdade de oportunidades e melhoria das condições de vida da camada juvenil. Eu acho que a maior parte dos países africanos vão viver períodos de grande turbulência, porque temos uma população muito jovem que está impaciente para poder beneficiar do desenvolvimento, mas também dos processos políticos, e, portanto,
nós não podemos continuar, na maior parte dos países, a fazer a política da mesma maneira. E, portanto, esses jovens, da mesma maneira que ficam muito excitados com determinadas propostas, vemos isso, por exemplo, nos países saelianos, também podem desmanchar esse apoio de uma forma muito rápida por causa dessa mesma impaciência. O que eu acho é que os sistemas políticos e a integridade eleitoral terá que ser modificada na forma como ela é encarada atualmente pelos líderes políticos, se eles quiserem sobreviver, porque senão vai haver muita contestação. Carlos Lopes fazia alusão aos protestos que estão a acontecer em Moçambique e que, na ótica do académico, poderão ocorrer noutros países caso as lideranças políticas e governativas não tomarem consciência da necessidade de uma nova visão e forma de gerir os processos e destino dos países. Sendo cidadão guineense, quisemos saber como Carlos Lopes acompanha a situação política e social na Guiné-Bissau. Eu acho que a Guiné-Bissau já faz um tempo não segue os princípios constitucionais e a panóplia de diferentes desenvolvimentos estão completamente fora daquilo que prevê a Constituição e daquilo que são as obrigações constitucionais. E, portanto, os atores políticos estão, digamos, numa sobrevida em relação aos aspectos legais que não vai ser muito fácil de resolver e, portanto, estamos no risco muito forte de ter o conjunto das instituições legais da Guiné-Bissau em posição de ilegalidade. Declarações do académico Carlos Lopes, à margem da conferência Amílcar Cabral e a mudança de narrativa sobre o panafricanismo que teve lugar no Salão Beijing, na Presidência da República. Cooperação jurídica entre Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe ganha um novo impulso. O juiz conselheiro Roberto Raposo, presidente do Tribunal Constitucional de Santo Tomé e Príncipe, de visita oficial a Cabo Verde, destacou a importância de estreitar a cooperação judicial entre os dois países lusófonos. Em encontro com o seu homólogo cabo-verdiano, o magistrado santomense expressou o interesse do seu país em aprender com a experiência de Cabo Verde na implementação do recurso de amparo, um mecanismo legal que visa garantir a defesa rápida e eficaz dos direitos fundamentais dos cidadãos. Os dois também debateram a possibilidade de criação de uma rede judicial para as nações insulares da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e de uma rede de pequenas jurisdições constitucionais insulares da África. Edneia Barros. São Tomé e Príncipe está em um processo de reforma judicial e o presidente do Tribunal Constitucional santomense acredita que Cabo Verde, com a sua longa experiência na defesa dos direitos e liberdades, pode ser um parceiro valioso, especialmente no que toca à implementação do recurso de amparo. A jurisprudência de Cabo Verde será muito importante para nós e é nessa perspectiva que estamos aqui também, não só para especificamente ver e acolher a experiência de Cabo Verde relativamente ao direito de amparo, mas também toda a jurisprudência em termos de, sabe que o recurso de amparo e a fiscalização concreta de constitucionalidade, que é um modelo que também já existe em São Tomé e em toda a comunidade dos países da língua portuguesa. Portanto, é um momento para acolher as experiências de Cabo Verde. Enquanto São Tomé e Príncipe busca aprofundar o seu entendimento sobre o recurso de amparo, Cabo Verde pode aprender com a experiência santomense em relação a outras figuras jurídicas, como a inconstitucionalidade por omissão, explica Pina Delgado, presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Os dois países também discutiram a possibilidade da criação de uma rede judicial para as nações insulares da CPLP, avança Roberto Raposo. Por outro lado, conforme o presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, Pina Delgado, também foi debatida a criação de uma rede de pequenas jurisdições constitucionais insulares da África. Uma ideia que começou a ser germinada por iniciativa de Cabo Verde na Conferência de Jurisdições Constitucionais Africanas, que tem que ver com a criação de uma rede de pequenas jurisdições constitucionais insulares de África. Precisamente porque nós entendemos que determinados desafios podem e devem ser equacionados a partir da dimensão do próprio Estado e esses desafios são partilhados com outros Estados com dimensões similares, nomeadamente relacionados à própria composição dos tribunais, aos meios disponíveis para os tribunais em países pequenos, que acabam por conduzir a desafios muito diferentes daqueles que marcam a existência de instituições de países de médio porte ou países de grande porte.
A visita de 2 dias ao país da delegação do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe insere-se no contexto da presidência rotativa da Conferência de Jurisdições Constitucionais dos países de língua portuguesa, exercida por Cabo Verde desde julho de 2024. Esta tarde, a delegação do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe manteve reuniões de trabalho com o Procurador-Geral da República e com o bastonário da Ordem dos Advogados. Os formandos do curso de elaboração industrial de produtos alimentares do Centro de Emprego e Formação Profissional de Santa Catarina afirmam que estão prontos para empreender e promover mudanças no setor, trazendo inovação à base de produtos naturais para o mercado cabo-verdiano. Ângela Monteiro. Um total de 11 formandos oriundos de diferentes municípios de Santiago Norte participam no curso de elaboração industrial de produtos alimentares no Centro de Formação Profissional de Santa Catarina, sob a orientação de Ercília Moreira, formada em Biotecnologia de Produtos Naturais em Portugal. E contou para a TCV que a visão principal é aproveitar todos os produtos típicos da época para a sua transformação de forma sustentável, tendo o alto poder de conservação. Na época das águas tem o seguinte produto, e tinha vez que esse produto ser descartado. Então o objetivo é aproveitar aquilo que é de nós, transforma, não utilizando produtos químicos. Então ali não transforma tanto desde frutas, legumes, carne, peixe, também não faz sumos e licores. Na parte de processamento de carne, não faz rolo de carne, não faz hambúrguer, salsichas, almôndegas. Depois também a semelhante na parte de peixe, não faz rolos de peixe, não faz também almôndegas e almôndegas, não faz também salsichas de peixe, linguiças de peixe também. Na parte de compotas, não está fazendo compotas de manga, de maçã, de pera, geleias também. Para além de aprimorar os seus conhecimentos sobre a produção e a segurança alimentar, Adilson Moreira, natural de São Salvador do Mundo, e Indrínio Horta, dos órgãos, afirmam que estão prontos para responder às demandas do mercado consumidor. Você pensa vai abrir uma mini empresa na pico senhor do mundo. Empreende fazer geleia e doces e hambúrguer, pasta de alho, é que tem químico, é bom para nós, para o meu negócio, tem muito alguém que tem e atenção e diabético, então faz e aposta no nosso produto. Então, fazer curso de elaboração industrial de produtos alimentares, onde que não aprende a fazer tipo, não apanha produtos que é típico na nossa terra para não transformar em outra coisa. Por exemplo, não está fazendo com tipo uma beleza que tudo alguém está aceitando ele. Só está ser bom e depois não está querendo criar nossa empresa para não ter um bom engajamento. Importa deixar o seguinte apelo. Nós está promove também a economia dentro do país. Não sabe hoje não tem produtos também que já é garantido, não tem alimentação saudável e também não contribui também para o meio ambiente. Por em vez de não usa produtos químicos que acaba por adoecer solo, não sabe porque os produtos que não têm produtos de época, produtos de Cabo Verde que não sabe método natural. Mesmo sendo uma iniciativa pioneira focada em produtos da terra, os novos profissionais da alimentação já estão a planear a criação de uma rede estratégica de trabalho para a dinamização do setor no país. E quando são 19 horas mais 19 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 12 de novembro de 2024. Aos nossos ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.